Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós, hoje e sempre. Vamos ao estudo da nossa lição bíblica diária, hoje, terça-feira, dando continuidade ao estudo lindo dessa semana, falando sobre Jesus Cristo, o Consolador, que consola os seus discípulos, que continua consolando a sua igreja, até o tempo do fim. Pois bem, ontem, quando na quarta pergunta da segunda-feira, nós lemos quando Jesus disse bem claro para os seus discípulos, se vós me conhecessem, também conhecerias a meu Pai. E já desde agora vocês já o conhecem e tem visto o meu Pai, Ele disse isso ontem, referindo-se a Ele, porque o Pai estava nele, referindo-se não à imagem física de Deus, não à própria pessoa do Pai, mas o caráter do Pai manifestado nas ações de Cristo, as palavras do Pai sendo revelada pela boca de Cristo, nesse sentido que Cristo estava dizendo. E hoje, na quinta pergunta, que pedido fez Filipe a Jesus que falava numa linguagem espiritual? João 14, versículo 8 e 9 diz assim: Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Respondeu-lhe Jesus: Há tanto tempo que estou convosco, e ainda não me conheces, Filipe? Quem me viu a mim, viu o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Olha, meus amados, se nós pegarmos esse texto aqui ao pé da letra, se nós olharmos para esse texto numa compreensão da letra morta, a gente vai dizer que Cristo é o próprio Pai. Que Cristo é o próprio Deus Todo-Poderoso. Que Cristo é o Deus Todo-Poderoso que morreu na cruz do Calvário. É o Pai, não é o Filho quem morre na cruz do Calvário, é o Pai. O Pai não enviou o Filho, é o próprio Pai que se enviou e ele veio aqui. Está tudo errado na Bíblia. Se eu entender assim, Paulo está equivocado quando diz que Deus, o Pai, nunca foi visto por nenhum homem. Olha só. Nunca foi visto. Inclusive, o verbo ali, ver, está no passado, nunca foi visto. E Paulo está depois desse evento aqui, em que o Senhor diz assim: Filipe, você está tanto tempo, nunca viu o Pai? Olha que coisa impressionante, Paulo vai dizer isso 3 vezes, João vai dizer isso 2 vezes, e o próprio Cristo vai dizer que o homem não pode ver Deus, Então, em que sentido Jesus está dizendo a Filipe que Filipe já via o Pai, Ora, no sentido espiritual que nós já comentamos aqui, Cristo acabara de dizer para Filipe, para todo mundo ali, para Pedro, para João, os demais, disse para todos: olha, vocês têm visto o Pai. Ora, o que Filipe não entendeu do que Cristo disse no verso anterior? Jesus está dizendo, no texto anterior que a gente viu aqui, Cristo, olha, se vós me conhecessem a mim, também conhecerias o Pai. E desde agora, vocês o conhecem. E vocês têm visto o Pai. Cristo acabou de dizer isso. Aí Filipe falou: mostra-nos o Pai. Aqui, nós entendemos claramente a dificuldade dos discípulos em entenderem a linguagem espiritual de Cristo. Se os discípulos estavam ali e não entendiam, imagina o povo de hoje. É por isso que tem muita gente equivocada, lendo a Bíblia como se esta palavra fosse uma informação gramatical, a letra morta. E as pessoas deduzem, levando a Bíblia a uma contradição incrível. Uma contradição que questiona a palavra de Deus, questiona o caráter de Deus, questiona a própria verdade que há nas Escrituras. Porque se eu digo que a Bíblia se contradiz, obviamente eu estou dizendo que Deus não é onisciente. Ele diz uma coisa, muda de ideia depois, Pois bem, o Espírito de Deus que inspirou a Paulo, que vai dizer em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15 a 17, 1 Timóteo capítulo 16, versículo 16 e 17,
Vai dizer bem claro que Deus é invisível, o Todo-Poderoso é invisível, homem nenhum viu nem pode ver. O próprio Cristo vai dizer em João 5,37, vocês nunca viram a Deus, a sua aparência, e nem ouviram a sua voz. Nunca. Olha só. Vocês, homens pecadores, nunca. Olha que coisa linda, né? João vai dizer no capítulo 1,18, o Deus invisível que o homem não pode ver, né? O Deus invisível foi revelado na pessoa do Filho, esse Filho que se fez carne e habitou entre nós. Versículo 14, João 1,18 e 1,14. Paulo vai dizer em Colossenses 1,15 de novo, que Deus é invisível. Então são muitos versos dizendo, e a Bíblia não pode se contradizer. Então o que o Senhor está dizendo aqui para Filipe, quando Filipe faz uma pergunta que Cristo já tinha respondido, mas a sua mente embotada, né? Embotada para entender a linguagem espiritual que Cristo falava, e ele vai entender, Filipe vai entender isso de forma linda depois, lá depois do Pentecostes ele vai entender isso de forma poderosa, né? Mas aqui, coitado, ele não entendia ainda a linguagem de Cristo. Como muita gente até hoje que vive depois do Pentecostes não entendeu ainda, né? Pois bem, mostra-nos o Pai, disse Filipe, e isso nos basta. Se o Senhor mostrar o Pai, isso basta para a gente. Ora, não bastava, Filipe. Vamos responder a Filipe, né, todos nós? Filipe, não bastava, porque Cristo está o tempo todo mostrando o Pai e até agora você não se saciou. Não bastava. Se Cristo pudesse trazer a pessoa do Pai fisicamente para estar aqui na terra, não bastava, porque todos eles morreriam, todos nós morreríamos, né? Porque para vermos o Pai precisamos passar por uma transformação. Este corpo corruptível que nós temos não pode estar na presença do Altíssimo para não ser consumido, né? Por isso que o texto diz, né, que nós seríamos consumidos. A própria palavra diz, né, a graça de Deus, o amor de Deus é que está sobre nós para que a gente não seja consumido, diz o apóstolo Paulo. Filipe não entendia o que estava dizendo, e Cristo falando em linguagem espiritual porque sabia que não era para eles entenderem naquele momento, mas eles entenderiam depois. Depois eles entenderiam, como o próprio Cristo disse na conversa anterior, né? Depois eles iriam entender, depois do Pentecoste, eles iriam entender toda essa linguagem maravilhosa que Cristo falava, né? Aí Cristo diz, ô Filipe, eu estou há tanto tempo, né? Há tanto tempo que eu estou convosco, e ainda não me conheces, Filipe. Filipe pediu para ver quem? O Pai. Aí Cristo está chamando a atenção para ele, ou será que neste momento o Pai usou a boca de Cristo para dizer, o próprio Pai falando por Cristo, Filipe, eu estou há tanto tempo com você e você não me conhece. Será que Filipe entendeu agora, hein? Que era o Pai falando pela boca de Jesus Cristo? Será que Filipe estava presente lá no capítulo 12? Né? Há alguns momentos antes aqui dessa cena, alguns dias antes dessa cena, quando Jesus Cristo falou assim, no capítulo 12, versículo 49 e 50, as palavras que eu digo, não digo de mim mesmo. Essas palavras que eu digo é o Pai falando através de mim, Ele está usando a minha boca. As palavras não são minhas, são dele. Eu não falo nada de mim mesmo. Tudo que eu falo é o Pai usando a minha boca. Quem é que está falando aqui agora? Quem é que usou a boca de Cristo para dizer, há quanto tempo eu estou com você, Filipe, e você disse que não me conhece? Seria o Pai falando pela boca de Jesus? Sempre? Mais uma vez? Parece óbvio, né? Parece muito óbvio. Ele diz assim, aí agora Cristo dizendo assim, ó, Filipe, quem vê a mim vê o Pai, Filipe, porque o Pai está falando através de mim, o Pai está fazendo as obras através de mim, o Pai é quem faz essas obras. Ele vai dizer aqui mais embaixo, aqui logo, no próximo verso, eu acho, né? É o próximo verso. Ele vai dizer bem claro que é o Pai que está falando isso, é o Pai que está dizendo isso. Como é que você tem a coragem de dizer, Filipe, mostra-nos o Pai? Se o Pai está se revelando para você na minha pessoa o tempo todo. Que coisa linda, né?
quando se compreende as Escrituras Sagradas como deve ser compreendida, as coisas tudo se encaixa, não há contradição na Bíblia. Vamos para a próxima pergunta, dessa conversa linda que Jesus Cristo está tendo com Filipe. Na próxima pergunta, a pergunta 6, como Jesus explicou a Filipe sobre conhecer, ou seja, a palavra aqui é ver o Pai, né? Mas o verbo mesmo aqui é conhecer a Deus, né? Não é ver. Muita gente vê as pessoas, mas não conhece as pessoas no seu íntimo. O contexto aqui maior é conhecer, né? Como Jesus explicou a Filipe sobre ele conhecer o Pai. Como é que ele diz? Ele vai dizer agora. João 10, 14 e 10 diz assim: não crês tu que eu estou no Pai? Olha agora. Olha ele explicando. Filipe, eu estou há tanto tempo com você e você disse que não conhece a mim? Quem era que está falando? Era o Pai ou era Jesus que estava falando naquela hora? Olha o que vai dizer aqui, ó. Filipe, você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Quem acabou de falar agora foi o Pai com você? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. É o Pai que falou com você agora. O Pai disse para você: Filipe, eu estou há tanto tempo com você e você disse que não me conhece? Aí ele diz, ó. Mas o Pai que está em mim, pela segunda vez, para Filipe entender que era o Pai falando com ele. Mas o Pai que está em mim é quem faz essas obras. É o Pai quem está falando, Filipe. Como é que você diz que quer ver o Pai? Como é que você diz que quer conhecer o Pai? Como é que você diz que se o Pai se revelar para você, isso é o bastante? E o Pai tem lhe dado o bastante até agora e você ainda não está satisfeito? Você ainda não está saciado? O problema não está no Pai em se revelar. O problema está em você, Filipe, que não está entendendo a revelação. O problema está no ser humano, em mim, em todos nós, seres humanos, que muitas vezes está cheio das coisas do mundo, cheio das filosofias do mundo, cheio das teorias deste mundo, dos dogmas das religiões, que os ouvidos e os olhos completamente abertos, arregalados, para ouvir o que os homens dizem, que o nosso espírito está insensível para a voz do Espírito Santo de Deus, né, falando aos nossos corações numa linguagem espiritual, como o apóstolo Paulo diz, né, que as coisas espirituais só podem ser discernidas espiritualmente. As coisas espirituais, para o homem carnal, elas não são discernidas. Porque as coisas espirituais só podem ser discernidas espiritualmente. E Filipe não era ainda um homem espiritual. Filipe não tinha sido batizado com o Espírito Santo de Deus. Ele não tinha o Espírito de Cristo na sua vida. Por isso que Filipe não entendia essa linguagem. Não entendia. Passará a entender. Né? E muito mais do que cada um de nós, né? Muito além, muito acima da nossa compreensão, Filipe vai entender essas coisas maravilhosas, né? Maravilhosas porque Filipe vai ser batizado e selado com o Espírito Santo ali a partir do Pentecostes. Olha, meus amados, a pergunta que nós devemos nos fazer, né? Aquela autoanálise que todo ser humano precisa se fazer. Eu tenho me esforçado para enxergar Deus o Pai trabalhando através de Cristo, Deus o Pai trabalhando através de Cristo, que trabalha através dos apóstolos, a mão de Deus na vida dos apóstolos. Nós temos nos esforçado para buscar entender e enxergar que tudo vem de Deus, que Deus, por meio de Cristo, usa os homens. Pode estar usando homens agora na terra, né? Deus pode... São muito poucos, mas Deus usa os homens para trazer a verdade na sua pureza, na sua simplicidade, mas na sua pureza. Não aqueles homens eruditos demais, são tão eruditos que eles se embriagam na sua própria sabedoria, vão além do está escrito e começa a destilar aí
os seus vinhos misturados, né, a palavra de Deus, misturando a palavra de Deus com a filosofia, misturando o santo com o profano, misturando a verdade com a mentira e servindo para o povo uma bebida inebriante, uma bebida embriagadora, para que as pessoas não estejam nécias, né, e não estejam completamente sóbrias para compreender a palavra de Deus. É assim que Cristo tenta o tempo todo ensinar os discípulos esta palavra espiritual. É a única forma, é o único meio pelo qual os homens, né, entenderão a palavra de Deus, que é espiritual. A lei de Deus é espiritual. As escrituras é espiritual, né? Como o próprio Paulo diz em Romanos 7, verso 14, a lei é espiritual. A palavra lei ali é Torá, vem de escrituras. As escrituras é espiritual. As escrituras só podem ser discernidas espiritualmente, né? Espiritualmente, que é uma palavra espiritual. Não é algo técnico, gramatical somente. O primeiro sentido, o mais pobre de todos, é o gramatical. E o mais belo, o mais edificante é o espiritual. Pois bem, então, amados, aqui, olha, Cristo diz para Filipe, né? Filipe, você crê que eu estou no Pai? Aqui está a raiz de tudo. Aqui está a raiz do problema, está também a solução, a raiz para toda solução. Se ele crê. Você crê que o Pai está dentro de mim e que eu estou no mesmo espírito dele? Você crê que quando eu abro a boca é o Pai falando com você? Que eu estou no mesmo espírito dele, que as minhas palavras são idênticas a deles, que eu estou no mesmo espírito que o Pai está, e que é o próprio Pai falando com você? Não que o Pai seja eu, não que eu seja o Pai, mas nós somos duas pessoas, assim como o homem e a mulher, uma só carne, eu e o Pai somos um em espírito. Então, estamos de comum acordo. O que o Pai fala, eu concordo 100%. É o Pai usando a minha boca, usando a minha língua para dizer para você: Filipe, eu estou com você. Eu, Deus o Pai, estou através de meu Filho, espiritualmente, ensinando a vocês esse tempo todo. E Filipe não entendia, né? Não é de admirar, porque a gente não deve crucificar Filipe. Porque nós que estamos com todo esse recurso de escritura, muita gente que tem todo esse recurso, todas as cartas, todos os evangelhos, as cartas, né? Os livros escritos por Lucas, por Marcos, né? Por Pedro, João, Tiago, Paulo, Judas, né? Todos esses homens escreveram em abundância, nós temos todo esse conhecimento esmiuçado e muita gente ainda não consegue entender que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo, que Deus estava em Cristo, né, falando através da boca dele, agindo através do seu corpo, através das suas ações, revelando o seu caráter para a humanidade no caráter do Filho, né? E essa é a beleza que a gente precisa entender. Quando a gente não entende isso, a cabecinha acaba criando uma grande confusão, né? A gente acaba falando bobagens como Deus morreu na cruz. Deus nem morre, quem morreu foi o Filho, né? O Pai morreu na cruz. Cristo é o próprio Pai, é o Filho. Pai e Filho são coisas distintas, são diferentes. Justamente porque a cabeça está completamente embriagada com o vinho de Babilônia. Não consegue entender a linguagem simples, né? Uma linguagem simples que Cristo está falando, uma linguagem espiritual simples. Que o Senhor nos abençoe, nos abra os olhos e nos ensine a sua palavra.